Olá, amados. Nós iniciamos aqui uma série de palavras revendo aquilo que a gente tem aprendido com respeito à obra de Deus, e nós vamos começar falando com vocês a respeito da visão panorâmica da obra. É o checklist. Na verdade, é apenas uma relação de todos os temas que nós utilizamos para realizar a obra do Senhor. E, obviamente, o número 1, a gente começa com o propósito eterno de Deus. Sempre que a gente vai querer realizar um trabalho, uma obra, por exemplo, se você vai abrir uma fábrica para fabricar algo, você tem que começar pelo quê? Você começa pelo produto final, aquilo que você quer realizar. Então, por exemplo, se você quer montar uma fábrica de sapato, você tem que começar pelo sapato já terminado. Então você vai observar se você vai querer fabricar um sapato masculino, feminino, se é de couro, se é tênis, se é mocassim, se é um sapato social, porque de acordo com aquilo que você quer fabricar, você vai então montar a fábrica, né? Vai usar o equipamento adequado, né? Então todas as máquinas e também as pessoas, os profissionais para realizar isso. Então o propósito eterno de Deus, esse propósito é o que realmente interessa em tudo que nós vamos fazer. O propósito eterno de Deus é ter uma família grande, de muitos filhos, e não filhos de qualquer jeito, mas filhos que sejam semelhantes a Jesus, né? Então, para isso, vai ser necessário fazer discípulos que cresçam à imagem do Senhor, que todos os discípulos trabalhem para o Senhor. Então, esse propósito eterno, ele tem que estar tomando nosso coração, nossa vida. Filipenses 3,12, Paulo fala de conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado por Cristo. Então não pode ser apenas um tema de uma apostila, né? Isso tem que estar em mim, eu tenho que estar tomado desse propósito, né? Tem que ser a coisa mais importante na minha vida, é isso, tem que encher meu coração. Agora, o tema número 2, para poder fazer com que esse propósito de Deus se cumpra, existem recursos para isso, e recursos que são indispensáveis, tá? Então nós anotamos aqui 5 recursos para serem utilizados. O primeiro é o Evangelho do Reino. Jesus ia pregando, anunciando o Evangelho do Reino. Isso está registrado lá em Mateus 4, 23, 24, 14, Lucas 8, 1. Então o Evangelho do Reino, ele anuncia um rei. E ele não está baseado nas necessidades que o homem tem, mas está baseado no senhorio de Cristo, naquilo que o Senhor quer fazer, né? Então o Evangelho do Reino, ele seleciona pessoas. Jesus curava, libertava, isso atraía multidões, mas o Evangelho do Reino, ele então selecionava aqueles que de fato estavam querendo fazer essa obra. O segundo recurso indispensável é a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui a gente está dizendo do querigma e do didaquê. O querigma é a verdade, a proclamação da verdade. O didaquê são as ordenanças. Então, o querigma, a gente pode dar um exemplo, por exemplo, Jesus dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa é uma verdade. Você não tem que obedecer essa verdade, você tem que crer nessa verdade. O didaquê são ordenanças. Por exemplo, a multidão ouviu Pedro pregar pela primeira vez e eles disseram: o que a gente tem que fazer? E aí Pedro vai e dá um mandamento, e dá um didaquê para eles. Fala assim: olha, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então aí há algo a ser feito, a ser realizado. O didaquê é isso.
Então nós temos o Evangelho do Reino, a Palavra de Deus. Terceiro recurso indispensável é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas um recurso, mas é a ação de Deus em nossa vida, né? Então, é o poder de Deus para realizarmos a obra do Senhor. Sem o poder de Deus, nós não vamos conseguir. Jesus mencionou lá em Atos 1,8, falou assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas. Então, nós precisamos desse recurso para poder realizar a obra do Senhor. O quarto recurso é a oração. A oração significa dependência do Senhor, buscar direção a cada momento, estar conectado com o Senhor, estar intercedendo pelas vidas, aqueles que estão ouvindo o Evangelho e estão presos em cadeias que precisam ser libertos para poder se converter. Outros que já se convertem precisam da nossa intercessão, da nossa oração, para que eles possam ser tomados do todo conhecimento da palavra do Senhor, da pessoa do Senhor. Então a oração é um recurso muito indispensável. E o quinto recurso são os dons e ministérios do Espírito Santo. Então, nós falamos do Espírito Santo como poder, como capacitação. Aqui nós estamos dizendo dos dons e dos ministérios do Espírito Santo. Nós não podemos agir por experiência. Nós temos que agir conectados com o Senhor, porque nós somos cooperadores de Deus. E os dons, eles agem em nossa vida e através da nossa vida para nos capacitar a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Curar uma pessoa, ter discernimento do Espírito, de conhecer, de saber o que está acontecendo, uma palavra de conhecimento para saber exatamente qual é o problema, uma palavra de sabedoria, que é uma direção específica, um rema de Deus para a vida da pessoa. Então, enfim, nós precisamos desses recursos, né? O Evangelho do Reino, a Palavra de Deus, querigma de daquê, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a oração buscando a dependência e direção de Deus, os dons e ministérios do Espírito Santo, para nós atuarmos no sobrenatural. Muito bem, então nós falamos do propósito eterno de Deus, dos recursos indispensáveis. Agora nós vamos falar, terceiro ponto, que é a estratégia. Não existe qualquer forma de agir, existe uma forma de agir. A estratégia que cumpre o propósito eterno de Deus consiste no desenvolvimento do sacerdócio de todos os santos, no desenvolvimento do serviço de cada um dos discípulos, né? Isso está registrado lá em Efésios 4:12. É o catartismos ou catartimós, como alguns falam, que é o correto ordenamento, é colocar todos os santos em serviço, não somente alguns, pois todos são sacerdotes. Como é que a gente consegue desenvolver esse serviço, esse sacerdócio em cada um dos santos? Nós temos que realizar 4 tarefas. A primeira é conscientizar os discípulos do seu sacerdócio. Então, utilizar a palavra do Senhor, mostrar na palavra do Senhor para cada um deles que todos são sacerdotes, que todos devem trabalhar, que todos devem frutificar, não apenas alguns, né? Muito bem, não existe uma diferença entre casta sacerdotal e os demais, entre os líderes e os obreiros e os demais que estão sentados no banco, não. Todos são sacerdotes. Mas além de conscientizar, é necessário equipar cada um deles para o seu sacerdócio.
Equipar com o quê? Equipar com a palavra de Deus, equipar com o treinamento, equipar com modelo para que vejam. Enfim, eles precisam estar tendo no coração para saber o que fazer e como fazer, onde fazer. Então, eles têm que estar equipados, né? E como que eu faço isso? Através do modelo, ensinando com o modelo, o padrão, mostrando para cada um, além de dar a palavra, também mostrando como que se faz. Além de conscientizar e equipar, nós precisamos relacionar entre si, cada um dos discípulos, formar corpo, formar juntas. E aí começa, na primeira junta, é a de discipulado, relacionar essa pessoa com o discipulador com o discípulo, estarem juntos, estarem relacionados no dia a dia de uma forma assim bem natural, intensa, então familiar mesmo, serem amigos. É dessa forma que eles vão estar se tornando sacerdotes. E o quarto ponto é mobilizar cada um dos discípulos para o desempenho do sacerdote. Como mobilizar? Mobilizar levando para a rua, colocando-os de 2 em 2 para proclamar, sendo igreja na rua, fazer as reuniões nas praças, num calçadão, bater de casa em casa, enfim. Então, mobilizar cada um deles, né? Então, a estratégia é essa: desenvolver o serviço, o sacerdócio de cada um dos discípulos. Como? Conscientizando, equipando, relacionando e mobilizando. Temos, por fim, quarto tema, que são as características da ação. De que forma eu devo realizar? Né? Com que coração? De que maneira eu devo agir para que a obra do Senhor se cumpra? Primeiro ponto é a simplicidade. Toda a nossa obra tem que ter o cheiro da manjedoura, da simplicidade, da humildade, de não queremos aparecer, de não querer fazer uma coisa complicada, mostrando conhecimento. Nada disso. Jesus era simples. Os discípulos, muitos deles não sabiam nem ler, nem escrever. No entanto, eles conseguiram gravar as palavras de Jesus, porque Jesus era simples, davam palavras simples, repetia constantemente. Então, eles aprenderam, e nós precisamos nos manter na simplicidade. O nosso ensino deve ser de uma forma em que todos consigam entender. Então, eu tenho que nivelar assim o meu ensino, enxergar como sendo todos ovelhas, não girafas, né? A girafa é alta, ela come lá em cima, mas ela também pode se curvar para comer aqui embaixo. Então, se nós formos simples, todos vão ser capazes de entender. O segundo aspecto é concentração. Significa dedicação aos discípulos e não à multidão. Jesus tinha uma multidão que o seguia constantemente, mas Jesus sempre se retirava e ensinava os 12. Ele se dedicava aos seus discípulos, se concentrava neles, e às vezes se concentrava em 3, Pedro, João e Tiago. E nós temos que utilizar esse princípio também na nossa obra. É a concentração, nos dedicarmos àqueles que estão conosco. Amém? Terceiro ponto, terceiro aspecto é intensidade. Essa é uma das características de ação na nossa vida que tem que estar presente. Sermos intensos, aplicar toda a ação possível na obra que vamos realizar. Quarta característica é a constância.
Isso significa continuidade, perseverança. Nós precisamos começar bem e terminar bem. Nós temos que ter a graça de Deus em nossa vida para realizarmos a obra do Senhor de uma forma intensa, dia após dia, não desistir, não desanimarmos. Amém? Constância, então simplicidade, concentração, intensidade, constância e por fim sacrifício. Sacrifício significa deixarmos todo o embaraço, tudo aquilo que nos impede, que nos atrapalha de realizar a obra de uma forma intensa, constante, né? Não é só deixar pecados, mas é deixar às vezes entretenimentos, coisas que roubam o nosso tempo. Sem sacrifício não se faz a obra. Tem gente que não consegue, por exemplo, às vezes receber discípulos na sua casa, irmãos de outras cidades em sua casa. Por quê? Porque vai dar trabalho, né? Porque vai gastar dinheiro. Queridos, se nós não estivermos dispostos a fazer a obra com sacrifício, nós não vamos fazer. Então vamos ser medíocres, né, naquilo que estamos realizando. Mas não, nós temos que ser simples, concentrarmos, sermos intensos, constantes e temos que partir para o sacrifício. Por fim, o quinto tema é o modelo. Não se faz a obra do Senhor sem estarmos olhando para o modelo. É olhando para o modelo que nós vamos resolver todos os problemas, todas as dúvidas, né? E o nosso modelo é o ministério de Jesus, dos apóstolos e da igreja primitiva. Qualquer discussão sobre a estratégia, ela termina e se resolve quando nós conferimos o modelo. E nós não podemos realizar a obra sem estar observando. Jesus fez, Jesus mandou fazer, os apóstolos fizeram, eles mandaram fazer, a igreja primitiva fez. Então, nós temos que estar olhando para esse modelo para podermos realizar e não queremos ficar inovando, né? Então, era isso. Então, esses são os temas da visão panorâmica da obra: propósito eterno de Deus, recursos indispensáveis, a estratégia, as características da ação e, por fim, o modelo que o Senhor nos deu. Ok? Nós vamos observar, nós vamos fazer o seguinte: cada um desses temas nós vamos estar falando deles separadamente com vocês, tá? Especificamente com cada um deles, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.